Olá, bem-vindos a mais uma Influent Talk. Hoje temos uma convidada muito especial. Eu não vou revelar quem é, porque vou já passar a bola para se apresentar. Ninguém melhor do que a própria pessoa para falar um bocadinho da mesma e para falar um bocadinho de quem é como profissional, onde está, em que é que trabalha, desafios, mas também quem é como pessoa, que também, como tem acompanhado, o início das nossas conversas é sempre este, é ver além da profissional ou além do profissional. E já passa a bola. Olá, bem-vindo a uma Influent Talk e apresenta-te. Quem és tu? Olá, eu sou a Susana e eu acho que começamos pela pergunta mais difícil, não é? É sempre, é sempre muito mais complicado falarmos de nós. Mas vou começar por falar de mim como pessoa. Quem é a Susana? E vou começar pelo papel que gosto mais, que é o de ser mãe. Eu sou mãe do Tomás, que é um menino de 7 anos, super enérgico e divertido e que me obriga sempre a estar a par das novas tendências, não é? Portanto, isto às vezes de ser mãe mais tarde tem estas vantagens, porque obriga-nos a estar a sempre update de quais são as novidades no mercado, seja de jogos, videogames, o que seja. Eu sou uma pessoa que adora desporto, faz parte da rotina diária. Eu também não paro, portanto, o Tomás saiu a mim, não é? E normalmente faço aulas de ginásio, corro na rua, não gosto de correr muito, mas corro, e até já escrevi um post no LinkedIn sobre isso, mas isto é um bom tema para um próximo podcast, se quiseres falar sobre isto. Sou uma pessoa que adora viajar, adoro socializar e, acima de tudo, acho que adoro a vida, não é? Acho que a vida é uma dávida que nós temos e que devemos aproveitar ao máximo. Eu vim de Leiria para Lisboa para estudar marketing e publicidade no IAD, há mais ou menos 20 e poucos anos, e desde então que a minha carreira se tem centrado essencialmente nisto, no marketing e no shopper marketing. Trabalhei tanto em empresas nacionais como a Dancake, mas também em multinacionais como Nestlé, Coca-Cola, onde estou atualmente. E tenho estado sempre aqui na área do fast moving consumer goods. Portanto, assim, em pouco tempo consegui resumir 45 anos de vida e 22 anos de carreira. Portanto, acho que consegui. Fantástico, é mesmo um desafio. E Susana, já agora, da última vez, não da última vez, mas das primeiras vezes que nós falamos aqui há talvez um mês ou dois, de facto, tocaste aí num ponto que é viajar, e há 2 meses ou mais ou menos um mês nós falamos e estavas prestes a ir de viagem, Costa Rica? Não, estou. Panamá, Panamá. Panamá. Foi Foi ao bem. lado, Foi exatamente, bom? muito bem. Recomendo. Costa Rica é um destino já bastante conhecido. Eu fui à Costa Rica em 2006, penso eu. Na altura ainda não era assim tão falado e amei a Costa Rica. E agora decidimos explorar o Panamá. É bem menos turístico, mas igualmente bonito e é bastante diversificado e recomendo a toda a gente que vá conhecer o Panamá, além de que o povo é super simpático. Fantástico, muito bem, fica a dica também. Susana, Uhum. vamos então começar aqui a conversar um bocadinho, e se calhar começava aqui por uma entrevista que há pouco tempo realizaste para um meio, e eu achei muito interessante. Nós por acaso já estávamos a conversar antes disso, mas achei muito interessante porque tu referiste lá algo que eu também sou bastante defensor desse ponto de vista, que é, na realidade. Tu mencionaste que todos nós somos influenciadores e mencionaste também, ou é um tema que eu gostava de puxar aqui um bocadinho para a nossa conversa, que é como é que tu vês que os colaboradores poderiam se também tornar influenciadores autênticos para as suas empresas? Não é uma pergunta fácil, mas gostava de perceber o teu ponto de vista. Sim, de facto, este tema surgiu porque ultimamente os influencers, influencer marketing está muito na moda, não é? Fala-se muito, aliás, os números não mentem, há um crescimento substancial do número de influencers e também dos investimentos que as empresas estão a fazer neste canal de comunicação. E até foi um bocadinho em tom de brincadeira que eu comentei que hoje em dia qualquer um se lança como influencer. E de facto, ao dizer isto, pensei, mas é verdade, todos nós somos influencers, não é? Todos nós, na realidade, acabamos por recomendar ou influenciar outros. E nesse artigo que eu escrevi, acabo por explicar de uma maneira bastante simples, não é? E bastante óbvia, porque todos nós, no nosso dia a dia, somos questionados pelos nossos amigos ou familiares sobre uma recomendação de um restaurante, de um filme, o ginásio onde andamos.
o que seja, e todos nós temos esta tendência também para perguntar dentro do nosso círculo de conhecimentos por recomendações por alguma coisa ou para alguma coisa que estamos à procura. E, portanto, na realidade, todos nós em algum momento ou recomendamos ou procuramos esta recomendação. E, de facto, isto é uma coisa que existe desde sempre. Eu até digo que é um marketing de recomendação. E depois fiz este exercício que foi transportar isto para a realidade das empresas. E se pensarmos nisto, isto tem uma importância muito maior. Porquê? Porque as pessoas são o maior ativo que as empresas têm. E os colaboradores que lá trabalham são quem melhor conhece os produtos ou serviços e também são aqueles que têm uma maior legitimidade para falar sobre eles. Portanto, nós acabamos por ter o poder na mão de poder promover ou até despromover a empresa ou o serviço ou a marca com que trabalhamos. E foi neste sentido que surgiu este tema de todos somos influencers e todos nós, ou cada um de nós, pode assumir este papel de micro-influencer e fazer o papel de embaixador para a marca em que trabalha. E estamos a falar desde a pessoa que distribui o correio, da pessoa que trabalha na linha de produção, até o CEO da empresa. E se nós olharmos para a realidade de hoje em dia, em que cada um de nós tem uma ou várias redes sociais, por menor que seja a nossa rede de contactos, conseguimos sempre chegar a dezenas de pessoas. Isto multiplicado por 100, 200, 300, 400, 1000 colaboradores que uma empresa possa ter, já estamos a falar aqui numa rede de influência bastante grande. E, portanto, eu acho que este é um tema do qual não se fala muito, não é? Fala-se muito do marketing de influência com os influenciadores ou os influencers conhecidos, não é? Os artistas, ou mesmo aqueles que não eram conhecidos e que iniciaram a sua atividade nas redes sociais e por algum motivo passaram a ser conhecidos. Mas na realidade temos um diamante em bruto dentro de cada empresa para explorar. Portanto, foi nesse sentido que lancei esta temática e que também convido todas as empresas a refletirem sobre a mesma. Sem dúvida. E eu concordo em absoluto. Aliás, eu também tenho uma premissa, digamos assim, é uma premissa comum, que é o facto de, sem dúvida, que as pessoas falam para pessoas. Claro que as empresas têm o seu posicionamento, as suas estratégias, nomeadamente também de redes sociais, mas olhando até, e tendo em vista que estamos aqui a falar de uma ótica mais corporativa, olhando até para um LinkedIn, é engraçado e se calhar muitas pessoas têm esta informação e esta noção, mas se calhar refletem pouco sobre isto, que é o facto de que existe um grande investimento muitas vezes para comunicar através da página corporativa de um LinkedIn, nomeadamente, mas uma página de um LinkedIn nunca terá tanto impacto como uma pessoa dessa empresa, um CEO que tenha uma boa estratégia de comunicação, um colaborador, um marketeer, e nós vemos isto muito em Portugal, finalmente também começa a acontecer isto muito, e percebe-se que efetivamente este asset de colocar os colaboradores a conversar com as audiências, a passar um bocadinho da... enfim, pode ser do produto, pode ser do serviço, mas também um bocadinho da própria cultura, da própria identidade da empresa onde trabalham, efetivamente é muito relevante e é um impacto brutal. Eu falo por mim próprio, ou seja, eu faço um conteúdo no LinkedIn, se calhar tenho 5.000 ou 6.000 impressões, eu se fizer da nossa página corporativa, da nossa agência, nem a 10% possivelmente chega, por isso eu concordo absolutamente contigo. E é interessante porque também há um ponto que é, quando se fala muito desta envolvência dos próprios colaboradores em trabalhar esta parte de comunicação também, até muitas vezes alicerçada a uma estratégia, fala-se muito do employee advocacy, que é a parte, digamos assim, que a ciência, digamos assim, que trabalha muito isto. E inclusive existe já muita tecnologia. Existem várias plataformas a nível essencialmente internacionais. Portugueses, por acaso, não conheço nenhuma, mas a nível internacional conheço várias que já trabalham neste sentido. E eu, salvo erro, em 2018 ou 2019, já fui convidado até para ser um dos palestrantes num evento de recursos humanos. Ok, exatamente para falar de employee advocacy. E o mais engraçado foi que, como tu dizia muito bem, não se fala muito. Ou seja, em 2019 acho que houve ali um início de falar algo disto, mas de facto não se tem falado.
isto é engraçado, de certa parte, e eu fico muito curioso o porquê. Porque, baseado também muito na nossa experiência, nós, efetivamente, como partilhei contigo, mas e também para quem nos ouve, nós somos especialistas em marketing de influência, criação de conteúdo e etc. E a verdade é que nós já desenvolvemos estratégias que envolvem exatamente isto. Ou seja, nós tivemos no outro dia, acho que comentei contigo em off, Susana, tem esta ideia, nós tivemos um desafio onde nós temos aqui uma empresa com bastante notoriedade no mercado, tinha um desafio, que era também junto dos seus colaboradores, exatamente aproveitar que tem 300 ou 400 pessoas que estão ativas no LinkedIn, mas sem estratégia, sem algum tipo de incentivo, sem um fio condutor, e tem exatamente este tipo de desafio. E nós estamos exatamente a ajudar esta empresa. Mas voltando aqui às perguntas, senão eu falo demais, Susana, eu gostava de perguntar também como é que tu vês que isto pode fortalecer, ou desde logo, se achas que pode, e sim de que forma, o facto da imagem da marca impulsionar o próprio engagement também com os seus colaboradores. Porque há aqui um embracement, não é? Ou seja, se existir esta iniciativa, existe um embracement entre marca, entre empresa e os seus próprios colaboradores e vice-versa, que muitas vezes também falha. Concorda? Sim, concordo. Mas antes de pegar neste ponto, deixa-me só referir-te aqui um ponto que há pouco me esqueci, que é o facto de nós, seres humanos, estamos por natureza de. Somos cuscos, não é? Somos um bocadinho, gostamos de saber o que é que se passa por trás das cortinas, digamos assim. Daí sermos um país onde programas como o Big Brother, a Casa dos Segredos, etc., têm imenso sucesso, não é? Aliás, muito do sucesso dos influencers também se deve ao facto de eles partilharem a vida pessoal deles, não é? Aquilo que nós gostamos de saber, o que é que eles comem ao pequeno almoço, onde é que treinos é que fazem, onde é que passeiam o cão, que roupa é que compram, etc. E, portanto, existe sempre esta parte de curiosidade de saber o que é que se passa dentro de casa. E, no fundo, isto acaba-se por ser um pouco transponível para as empresas, não é? Todos nós queremos saber, ok, isto é a Danone, a Coca-Cola, outra empresa, mas são grandes marcas, mas como é que é lá dentro? O que é que se passa lá dentro? Como é que são os bastidores da ação, digamos assim, não é? E, portanto, daí também teres comentado que quando és tu a partilhar um conteúdo tens muito mais visualizações e interações do que quando é uma empresa, o mesmo se passa com o resto do ser humano, não é? Nós gostamos mais das coisas mais autênticas do que propriamente das coisas mais institucionais. Portanto, neste sentido, ainda vem reforçar mais esta ideia de que o employee advocacy vai ter um peso muito, muito importante para o futuro, ou já deveria ter e ainda não tem, porque eu acho que as empresas ainda não se aperceberam disto. Acho que existe aqui um bocadinho aquele dado adquirido que, sei lá, agora vou ser um bocadinho exagerada, mas pagamos um salário ao fim do mês e está tudo feito, a pessoa gosta de trabalhar porque recebe o tal salário a tempo e horas, não é? Isto poderia ser válido há não sei quantas décadas atrás, mas entretanto as coisas evoluíram e hoje há todo um mundo entre esse tempo e este. E portanto, eu acho que as empresas têm neste momento à sua disposição um ativo com um custo relativamente baixo, ou até sem custos, não é? Porque trabalhar o employee advocacy pode não ser, pode ser e pode não ser uma coisa dispendiosa, não é? Depois também depende do caminho que a empresa quiser seguir, mas é uma ferramenta super poderosa porque torna os colaboradores mais envolvidos, mais motivados, pessoas com um bom ambiente de trabalho vão ser com certeza mais produtivos e mais criativos. Passa a existir um nível de confiança entre a empresa e os colaboradores muito fortes. Isto faz com que aumente consideravelmente o nível de reputação da empresa, a sua capacidade de atrair e reter talento, e portanto isto é uma relação win-win. Ambos ganham, a empresa porque consegue transmitir para o exterior e é sã no seu interior, não é? E passa uma excelente imagem cá para fora, e os colaboradores, porque estão satisfeitos, vão trabalhar satisfeitos e o seu nível de produtividade acaba por ser muito maior. Portanto, no fundo, eu acho que, salvo raras exceções, todos nós queremos ser felizes, não é?
e queremos ser felizes não só na nossa vida pessoal. Eu, pelo menos, sou da opinião, tenho que estar feliz no meu local de trabalho. É onde eu passo a maior parte do meu dia. Se eu não estiver feliz lá, quer dizer, vou passar metade da minha vida infeliz. Portanto, e para mim é importante que a empresa se preocupe com isso, mas também não quero estar só a pôr o ónus na empresa, não é? Na empresa parece assim essa entidade transcendente que... Não, isto é um papel que cabe a cada um de nós. Todos nós temos que contribuir para que este employee advocacy surja e se implemente na nossa realidade empresarial. Sem dúvida. Olha, eu também até posso partilhar contigo, isto sim, não tinha partilhado. Eu, numa experiência anterior, profissional, tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional e esta empresa tinha uma plataforma de employee advocacy. Eu como colaborador dessa empresa, utilizava esta plataforma e era muito giro. Era muito giro, porquê? Vou dar, assim, dois exemplos. Desde logo, aquele fator que tu falaste a nível de investimento, efetivamente não é investimento assim tão grande quanto isso, até porque existe, claro, um custo de uma plataforma, porque sem as plataforma tecnológica é difícil, e as plataformas tecnológicas já têm uma dinâmica muito interessante, muito relevante, mas a boa notícia é que pode ser um investimento partilhado entre recursos humanos e marketing, o que é boa notícia, e era o que acontecia. E por outro lado, a verdade é que depois a nível de efetivamente incentivos, existia basicamente uma estratégia de gamification, ok, interna, onde nós, baseado em algum tipo de objetivo, em algum tipo de desafio, que era basicamente partilhar, mas podia ser o colaborador que mais partilhou, o colaborador que mais engagement teve, enfim, dava para definir diversos objetivos ou desafios. Depois ganhávamos um prémio. O prémio esse podia ser um bilhete para um cinema, um fim de semana, um dia extra de férias, ou seja, são coisas muito enfim, efetivamente, a nível de prática, o próprio prémio em si era algo barato e efetivamente envolvíamos de tal forma que era inclusive conversa de café. Ou seja, eu muitas vezes podia estar em primeiro lugar e de repente vinha um colega que passava, porque enfim, dedicou-se mais um bocadinho e já era de conversa de café do género, Bruno, já não vais ganhar o fim de semana porque já estou eu em primeiro lugar. Dava para acompanhar exatamente esta dinâmica. Por isso, efetivamente, é muito interessante também nesse sentido, ou seja, é como tu dizes, é um win-win, que eu acho que se calhar é win-win-win-win-win, não só para a empresa, mas para o colaborador, mas depois dentro de cada um destes layers, digamos assim, existe várias vantagens, não é? Esta envolvência, e tu tocaste aí num ponto também super relevante, que é o facto de fazer a captação de talento e a retenção de talento, cada vez é mais difícil, e acho que qualquer pessoa que dá o salto para outro tipo de atividade profissional ou para qualquer novo desafio, quer perceber qual é a dinâmica e quer perceber qual é a realidade do outro lado, e acho que isto também pode ajudar e bastante. Susana, eu também gostava de perguntar o seguinte: isto é tudo muito bonito, não é? Digamos assim, mas ao implementar uma estratégia de employee advocacy, gostava de perceber a tua opinião sobre o facto de que desafios é que tu vês que as empresas poderiam enfrentar e tendo em vista isto, que abordagem que tu achas que uma empresa poderia ter para ter, na prática, sucesso e superar estes mesmos desafios? Como é que tu vês isto? Olha, sinceramente, eu não acho que existam barreiras para implementar uma estratégia. E neste caso, como acabámos de falar, nem mesmo aquela desculpa que existe sempre, que é o budget, não é? Porque de facto, existem soluções bastante pouco onerosas, não é? E eu acho que eu agora gostava de só voltar aqui um bocadinho atrás para te comentar o seguinte, que é nós estamos num estádio de evolução bastante baixo relativamente ao employee advocacy na nossa realidade, pelo menos da realidade que eu conheço. Porque de facto eu acho que as empresas estão a descurar este ponto, logo desde o momento em que contratam alguém para trabalhar na empresa. Ou seja, pensemos no acolhimento e na integração no primeiro dia de trabalho. Quantos de nós é que não tiveram já a experiência de chegar ao fim do primeiro dia e porem as mãos na cabeça e pensarem, mas onde é que eu vim parar? Que empresa é esta? Porque chegámos à empresa, não tínhamos ninguém à nossa espera, ficámos ali meio perdidos, depois as pessoas que era suposto falarem connosco para o plano de integração desmarcaram, à hora do almoço ficámos ali completamente à nora porque não tínhamos ninguém para almoçar, nem sequer sabíamos onde é que
onde é que poderíamos ir. E, portanto, estamos a falar aqui de um primeiro passo para nos sentirmos integrados na empresa, que passa por ter um plano de acolhimento, uma coisa tão simples, não é? Como criar um plano de acolhimento. Podemos, lá está, a tal plataforma que estavas a falar, não é? Ter logo isso tudo muito bem estruturado, escolher, por exemplo, um buddy para a nova pessoa que entra e poder ser essa pessoa a acolhê-la, a explicar as regras de funcionamento da empresa, ter todo o material disponível, uma coisa importantíssima, não é? Nós chegarmos lá no primeiro dia e darem-nos logo, olha, aqui é a secretária, aqui é o computador, ou o material que seja, não é? Pode ser outra coisa qualquer. Por exemplo, ter um kit de boas-vindas, não é? Portanto, isto é uma coisa muito óbvia, não é? Quando eu estou a dizer isto, penso, tá, isto é tão básico. Sim, é tão básico, mas a verdade é que a maior parte das empresas não tem isto. Sei lá, marcar um almoço de boas-vindas. E eu acho que nós temos que começar a fazer isto de uma forma formal, estruturada, não é? E não, olha, agora faço isto, agora faço aquilo. Portanto, isto é uma pequena coisa que as empresas podem começar a fazer. E, portanto, existe todo um conjunto de práticas, que não, e que estas não requerem praticamente investimento, não é? Como o reconhecimento, não é? Celebrar as conquistas, haver reconhecimento entre colegas, escutar os colaboradores. Aquilo que falaste há pouco, voltando à questão da plataforma, uma coisa importante também do meu ponto de vista é as empresas apostarem na formação dos seus colaboradores, mas não a formação para a função, não é? É nós percebermos, olha, agora o Bruno, por exemplo, tu gostavas muito de saber sobre pesca, vou brincar, não é? Não tem nada a ver com a função que fazes, mas, olha, então vamos proporcionar ao Bruno uma formação relacionada com essa área. Portanto, pesca isto também não é a melhor parte, não é? Porque isto deve ser muito prático, online não deve dar para fazer grande coisa. Mas pronto, mas isto é um exemplo para explicar que é bom as empresas também começarem a pensar um bocadinho fora da caixa e não haver aquela preocupação de, não, tem que dar formação naquela área específica de contabilidade ou de tecnologia ou a área financeira ou de marketing ou de vendas, o que seja, porque só isso é que vai fazer com que a pessoa cresça e possa desenvolver melhor as suas funções. Às vezes é exatamente o contrário, porque as pessoas já estão tão fartas de trabalhar sobre aquele tema que precisam de estimular o intelecto de outra forma. E o facto de terem um escape com outro tema ajuda-os no exercício da sua função. Portanto, às vezes era importante também as empresas terem este academy, mas vocacionado para outras temáticas mais out of the box. Portanto, isso é uma coisa que, pronto, também aqui sim, se calhar estamos a falar um bocadinho de um investimento maior, mas também que não há de ser nada por aí além. Mas que também seria importante e queria ter resultados muito interessantes junto dos colaboradores. E depois, a questão da partilha dos conteúdos, que é uma coisa que as empresas também não trabalham, não é? As empresas, também ninguém dentro de uma empresa tem um plano de partilha de conteúdos para os seus colaboradores poderem usar. Também ajudar aquilo que falavas há pouco, não haver uma estratégia de conteúdos estruturada dentro da própria empresa. E vai um colaborador, lembra-se de partilhar uma coisa sobre um tema, o outro partilha sobre outro, entretanto não tem conexão nenhuma e o efeito que se pretendia não é alcançado. E, portanto, era agir também as empresas poderem fazer este plano de partilha. E quando falo deste plano de partilha, não falo apenas num plano de partilha de resultados ou lançamento de novos produtos ou essas coisas assim mais formais das empresas. Estou a falar também daquilo que falei há bocadinho, das histórias de bastidores, não é? Mostrar. É sempre uma forma das marcas se mostrarem mais autênticas. Eu acho que, seja em que realidade for, todos os conteúdos que são criados de uma forma mais humana e com maior alma, não é? Acabam sempre por ter mais atenção. Nós, se formos ver todos os posts que são feitos na primeira pessoa e que contêm histórias pessoais, são sempre aqueles que têm maior interação. E, portanto, um colaborador que possa partilhar a sua experiência de uma coisa que lhe aconteceu, sei lá, está-me a lembrar, por exemplo, de uma pessoa que gosta de ter um estilo de vida saudável
E um dia chega à empresa e depara-se com um cesto de fruta junto à máquina do café. E aproveita e tira uma fotografia e partilha já não estou a falar no LinkedIn, estou a falar no Instagram. A minha empresa hoje deu-me como presente este cesto maravilhoso de fruta. Coisas assim, tão simples, não é? Mas é importante que isto seja feito de uma forma estruturada, lá está, não é? Eu acho que, já que é para fazer, vamos fazer bem feito, não é? Vamos criar, e isto não existe atualmente, não é? Se calhar deveria haver uma pessoa ou várias na empresa, e não estou a dizer que tenha que ser a pessoa dos recursos humanos, ou não, tem que ser, se calhar é a pessoa mais social, mais instagramável da empresa que vai criar este plano, não sei. Mas tem que haver alguém que pense nisto de A a Z, que pense Claro. como é que, o que é que a empresa necessita de fazer para que os nossos colaboradores se tornem os principais embaixadores da empresa. E Claro. estamos a falar de embaixadores numa vertente mais profissional do LinkedIn, embaixadores numa vertente mais pessoal no Instagram, embaixadores numa vertente mais familiar em casa e juntos dos amigos, e portanto trata-se de criar dentro da realidade de cada empresa um plano estruturado que começa desde o dia em que a pessoa é recrutada para trabalhar na empresa e passa por, se calhar, criar uma plataforma ainda mais abrangente do que esta que comentaste da gamificação, não é? E só de promover a partilha, não é? Passa de criar uma plataforma com uma série lá está, com o tal plano de integração para que a pessoa entre e consiga perceber exatamente o que é que lhe vai acontecer nas próximas semanas, uma plataforma que tenha todas as atividades que podem ser feitas de formação, uma plataforma que tenha todos, por exemplo, as parcerias que a própria empresa tem com outras empresas. Olha, a minha empresa tem uma parceria com os hotéis XPTO, eu consigo ter um desconto, ou tem com o ginásio não sei o quê. Eu vou à plataforma e faço isso. E depois, sim, ter uma parte dedicada aos conteúdos e haver até pessoas que possam ajudar. Olha, queres fazer um conteúdo? Gostava muito de partilhar agora isto que eu fiz, que é aqui, sei lá, uma campanha, como é que eu posso fazer? E ter alguém que possa ajudar nesse sentido. Portanto, acaba por ser parece uma coisa simples, mas ainda envolve um Desafiante. trabalho grande, não é? Sim, sim, sim. Não, mas claramente eu acho que é isso. Eu acho que o investimento, e não é monetário, mas é um investimento de processo, é um investimento também de caminho que tem que ser feito por parte das empresas para os seus colaboradores, é a base para depois, efetivamente, eles serem também um, um grande comunicador. Também, e aproveitarem essa comunicação também as empresas e as corporações para terem exatamente esse impacto, porque também voltando um bocadinho à plataforma, porque enfim, mais uma vez estou a falar na primeira pessoa, de trás dos bastidores, uma experiência pessoal, era exatamente isso, ou seja, aquela plataforma de Employee Advocacy conseguia avaliar métricas, ou seja, existia claramente uma forma de definir KPIs e conseguia-se avaliar os mesmos ao final do mês, 15 dias, ou num determinado momento, um determinado desafio de comunicação da empresa. Por isso, efetivamente é muito enriquecedor e como qualquer retorno que nós queremos ter de algo, temos que ter algum tipo de investimento, se não for mais tempo, processos ou naturalmente monetário. Susana, nós tínhamos aqui, como em todas as talks, e eu avisei-te, ou seja, em todas as talks nós falamos, há mil e uma coisas que nós podemos falar, mas também já sabemos os tempos que vivemos, as audiências e as atenções são super dispersas. Claro. Gostamos sempre de manter aqui um timingzinho de 20, 30 minutos máximo. E, infelizmente, o nosso tempo acabou, Susana. Eu gostava muito de te agradecer a tua presença, o teu insight foi maravilhoso. Continua a partilhar exatamente estas ideias. Lá está, eu ouvi o teu artigo e gostei imenso porque disse, epá, é exatamente também esta a minha visão e muitas vezes limitamos ou algumas pessoas, cada vez menos, é verdade, mas é marketing de influência, são aqueles influenciadores que fazem umas coisinhas lá. Não, o marketing de influência tem muito poder, tem um market size enorme a nível já global e em crescimento, se calhar ao contrário de muitos outras formas de investimento de comunicação, está em crescimento, e muitas vezes olhamos só para a parte de fora e a parte do típico influenciador, quando nós todos somos influenciadores, não é? E os colaboradores podem ser uns grandes influenciadores das próprias empresas, por isso
muito obrigado pela tua presença, os teus insights foram maravilhosos. E é isso, está bem? Obrigada, olha, muito obrigada pelo convite também e pela oportunidade de partilhar isto e de facto espero que possa contribuir um bocadinho também para abrir aqui um bocadinho de mentalidades, não é? Porque acho que é importante que todos nós, não é? E não vou falar na entidade, empresa e no... Não, todos nós façamos uso deste ativo que temos dentro das empresas. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Susana. Bom, para quem nos acompanha, mais uma talk, espero que tenham gostado. Continuem a acompanhar o nosso canal, porque seguramente mais talks super interessantes como hoje irão acontecer. Até à próxima.